Pessoal, meu nome é Denise, sou pastora de uma igreja evangélica e hoje, mais um dia, graças a Deus, Ele me permitiu que eu pudesse estar aqui gravando esse vídeo. E hoje é Dia dos Pais e eu gostaria de falar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vou ler em Gênesis capítulo 46, vou ler 2 versículos. Gênesis 46, versículo 29 e 30. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Bom, hoje eu preguei sobre essa passagem. Quem conhece a história de José sabe tudo que José passou, sabe que os irmãos dele fizeram com ele. No capítulo 45, a partir do versículo 25 até o 28, fala que quando os irmãos de José contaram para Jacó que José estava vivo, Jacó até desmaiou e depois voltou a si e disse: deixa eu ir correndo encontrar meu filho, eu não quero morrer sem abraçar meu filho. E aqui essa passagem que eu li, versículo 29 e 30, era quando ele estava abraçando José. Diz que eles pularam um no pescoço do outro, e choraram por um longo tempo. Hoje é Dia dos Pais e eu sempre sou uma pessoa que eu penso assim, eu não fico pensando só no filho que confraternizou com o pai, eu sempre penso no pai que perdeu o filho, no filho que perdeu o pai, que hoje talvez não seja uma data muito boa para algumas pessoas, mas a gente sempre encontra um conforto na palavra de Deus, né? Então, o que eu posso falar para você que de repente hoje passou o dia triste? Eu posso dizer para você que Deus, Ele sempre nos surpreende. O que acontece nessa história de Jacó e José? Jacó ficou praticamente, no mínimo, 13 anos pensando que o filho dele estava morto, porque José foi para o Egito com 17, se tornou governador com 30, então ele ficou mais de 13 anos pensando que o filho estava morto. E olha só, imagina também a cara de pau daqueles irmãos do José que ficaram escondendo do Jacó, que o irmão estava vivo durante todos esses anos também. Hoje eu falei sobre duas coisas. O choro do Jacó, quantas vezes ele teve que colocar a cara no travesseiro e chorar. Sabe aquele dia que você tem muita vontade de chorar ao ponto de gritar, que tem gente que até coloca a cara no travesseiro para chorar para os outros não ficar ouvindo, né? Eu acredito que muitas vezes o Jacó chorou assim porque havia pensado: tudo está perdido, meu filho morreu. E hoje eu preguei e falei assim, tem coisas na nossa vida que a gente pensa: olha, tá tudo perdido, não tem mais chance, meu casamento acabou, já tô velho, não dá mais tempo de estudar, não tenho mais esperança então de casar, não tenho mais esperança que meu filho vá melhorar. Ou quem sabe alguém mesmo que perdeu alguém que ama, literalmente morreu, e essa pessoa acha que não tem mais motivo para viver. Eu quero dizer para você que não importa a área da tua vida que você pense que está perdido, Deus tem novidade para você. Deus tem coisa boa ainda preparada para você. Quando eu estava pregando hoje na igreja, o Espírito Santo me falou: o que Deus quer falar para o povo hoje é que Ele quer surpreender o seu povo. Dizer para o seu povo que não percam as esperanças, que Deus tem muita coisa boa ainda preparada para aqueles que confiam nele. A questão maior também é que Deus é um pai, E Ele só pode ser pai daquele que aceitar ser filho dele. Um dia eu estava num evento de uma igreja e um pregador perguntou lá: se você pudesse resumir Deus numa palavra só, o que você diria? E eu pensei assim: para mim é pai. Aí eles disseram assim: se você não disse pai, ainda você não conhece Deus. E eu fiquei feliz porque eu pensei assim: poxa, faz tanto tempo que eu chamo Deus de pai. Faz tanto tempo que eu espero em Deus, coloco em Deus a minha esperança, a minha fé, as minhas tristezas, as minhas alegrias, porque Ele é um pai que Ele não está aqui só para dar alegria pra gente gente contar coisas alegres, Não é que Ele não dê alegria, mas o pai também serve para desabafar, sabe? Então, assim, o que aconteceu? Eu quero voltar naquela parte de colocar a cara no travesseiro e chorar ao ponto de gritar. Quantas noites Jacó deve ter colocado a cara no travesseiro dele, chorado, pensando: meu José morreu.
E de repente, passa-se alguns anos, Deus surpreende Jacó e diz, teu filho está vivo. Gente, o cara desmaiou quando contaram para ele que estava vivo. E essa palavra que a gente leu, né? Eles choraram, choraram de alegria. Então, talvez eu e você já tenham chorado muito, muito de tristeza, de colocar a cara no travesseiro e de querer gritar de tanta dor. Mas Deus manda te dizer, tá? Porque Deus fala para dizer algumas coisas. Porque hoje, quando eu estava pregando e antes mesmo de estudar a palavra, o Senhor falou, fala para o meu povo que eu ainda tenho muita surpresa para eles. Deus manda dizer para você que agora, assim como Jacó chorou de alegria abraçando, né, no pescoço de José, você também vai chorar de alegria. Deus vai trazer à tona, sabe, as coisas escondidas que fizeram para você. Vou falar outra coisa. Um pouquinho antes ali, no capítulo 45, fala que quando José mandou seus irmãos chamar o Jacó, ele mandou 10 jumentas carregadas do melhor do Egito, isso está no 45, 23, 10 jumentas carregadas de trigo, pão e comida. E também ele mandou depois, né, buscar o seu pai, seus irmãos, e mandou levar, né, eles para o Egito. E ele levou tudo que eles precisavam para ir para o Egito, foi mandado por José. Então eu percebi assim, ó, eram 20 jumentos, 10 com coisas, né, carregadas do melhor do Egito, provavelmente tinha joias, ouro, prata e outras coisas que, né, que tivesse muito valor financeiro. E o outro era de alimento, de provisão financeira. Então eu pensei assim, ó, Jacó durante algum tempo foi enganado pelos filhos, chorou. Tinha gente da própria família dele tramando contra ele. Ele sofreu todos esses anos, né? Não sabiam que eram os próprios filhos. Até vou abrir um parênteses e falar uma outra coisa. Imagina a decepção de Jacó de saber que aqueles filhos todo dia olhavam para a cara dele, sabiam que o irmão estava vivo e não contou, né? Mas Deus, ele não deixa nada oculto que está escondido. Então Deus viu muitas vezes Jacó chorar, mas Deus, né, quem sabe confortava o coração dele e dizia, tu ainda vai ser feliz, meu filho. Tu não sabe o que eu tenho preparado para ti. Então o que acontece aqui? Quando Deus trouxe à tona tudo o que fizeram contra Jacó e contra José, Deus enxugou as lágrimas de Jacó e ele passou a chorar de alegria. Não somente passou a chorar de alegria, como teve prosperidade, que esse jumento aqui com as melhores coisas do Egito é a prosperidade. Os 10 jumentos com alimento é a provisão do alimento, que nunca vai faltar o alimento na tua mesa. E quando ele mandou levar lá para o Egito, tá? Ele disse, tudo por minha conta, né? Eu vou mandar vocês virem tudo por minha conta. Deus vai te levar para lugares e Deus mesmo vai financiar essas viagens. Os lugares que Deus te levar, Ele é que vai mandar o ouro e a prata para te levar a esses lugares. Então aconteceu 3 coisas maravilhosas. E só para terminar a parte do Jacó, né? Ali os irmãos do José representam a nossa família, era a família dele. As pessoas que vão ferir a gente, queridos, não são as pessoas de longe. São as pessoas, às vezes, da própria família, porque Jesus já disse disso, né, lá no Novo Testamento, que às vezes os inimigos da gente são os da própria casa. Mas Deus, ele reverte isso, tu entende? Quando você... Porque Jacó, o que eu posso dizer de Jacó? Jacó foi um homem que confiou em Deus, mesmo com a dor dele no coração, ele era fiel a Deus, ele continuava sendo fiel a Deus, mesmo pensando que o filho estava morto. E Deus surpreende Jacó. Então, resumindo tudo isso que eu te falei, Deus vai te surpreender. Se você continua sendo fiel a Deus, apesar da dor, apesar do choro, apesar da angústia, apesar da opressão que você sente, Deus vai te surpreender e vai te mandar o que Ele mandou para a vida do Jacó. Prosperidade, provisão de alimento, e aquele lugar que Ele te mandar, Ele mesmo vai financiar para que você vá nesse lugar. Então, assim, resumindo, hoje é dia dos pais. Tem gente que eu falei, não tem mais o pai, filho que não tem mais o pai que não tem mais o filho, mas Deus é o pai de todos, né? Deus é o pai de todos. Algumas pessoas puderam hoje abraçar seus pais, mas Deus quer abraçar aquele que não estava feliz hoje. Deus quer ser o teu pai.
Deus quer te ajudar. Deus quer que você enxugue as lágrimas de tristeza e chore lágrimas de alegria, de contentamento, de provisão. Não importa a tua idade. Porque independente da idade, Deus tem poder para nos surpreender com coisas maravilhosas. E o que eu desejo para você, querido, de todo o coração, é que Deus te surpreenda com coisas maravilhosas. Uma coisa também que Deus falou comigo, tá? Talvez eu fuja um pouquinho do assunto, mas até anotei aqui. Hoje é domingo, tô gravando esse vídeo. Quando era sexta-feira, eu tava me arrumando para sair para ir numa reunião, né, que tinha a ver com a minha igreja. E eu tava bem feliz ali, pensando... Sabe aquele dia que você pensa assim, olha, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sei que Deus tem um propósito para minha vida, tá? Eu pensei exatamente isso, eu tava bem feliz, achando assim, ó, estou no caminho certo, fazendo a vontade de Deus. Eu pensei assim, ó, foi um pensamento, eu pensei, eu sei, Senhor, que tu tem um propósito para a minha vida. Vocês acreditam que na mesma hora o Espírito Santo me corrigiu? E olha o que o Espírito Santo me disse. Ele disse, Deus tem propósito para o reino e usa a tua vida para este propósito. Uau! Então quer dizer que Deus não tem propósito para a minha vida? Deus tem propósito para o reino e usa a minha vida para cumprir esse propósito? O que isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver que Jacó, tá? Mesmo tendo uma frustração pessoal, que era a morte do filho, ele nunca deixou de servir a Deus. Ele nunca deixou de fazer a vontade de Deus, porque o plano de Deus não é só individual, o plano de Deus não é egoísta, ele inclui muitas pessoas. Então, assim, o que aconteceu? Jacó, ele entendia que a vida dele era que as coisas de Deus estavam em primeiro lugar. Que as coisas de Deus não podiam, que as frustrações dele, pessoais, não podiam impedir que o reino de Deus parasse, ou que Deus continuasse falando ou usando ele. E por ele não parar, por ele entender que havia um propósito maior para a vida dele, do que ele apenas simplesmente ficar em depressão, entrar num quarto e chorar pela morte do filho a vida toda, ele seguiu vivendo. Porque ele entendeu que Deus tinha um propósito para o reino. Naquele tempo não tinha Novo Testamento como nós temos hoje. Nós sabemos que existe um plano de salvação. Mas Jacó sabia que Deus tinha um propósito para o reino. E mesmo com a dor que ele tinha no coração, ele sabia que Deus ia usar ele para esse propósito. E realmente usou. Porque um pouquinho antes dele chegar lá para abraçar José, eu quero que você leia ali, que no início do capítulo 46, o Jacó, antes de viajar, né, ele vai lá e oferece sacrifícios a Deus. E Deus fala com ele no versículo 2 algumas orientações, tá? E depois ele fala assim, ó, no versículo 4, no versículo 5, então levantou-se Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus meninos, suas mulheres, nos carros que Faraó enviara, tá? Aqui Deus dá uma orientação para Jacó de algumas coisas que ele teria que fazer quando chegasse lá no Egito. E uma das coisas que eu sei, tá? Porque não tem como eu ler tudo aquilo, que Deus deu orientação também para Jacó abençoar os filhos de José. Então, assim, ó, Deus não parou de usar Jacó, mesmo na velhice dele. Não sei se eu falei alguma coisa trocada aí, tá? Mas assim, ó, antes de Jacó, vou recapitular, ir abraçar José, Deus deu orientações para Jacó, porque Jacó, mesmo com aquela idade avançada, Deus ainda tinha propósito para o reino, usando a vida de Jacó, tá bom? Resumindo tudo que eu quero te falar, não importa o quanto você já chorou, o quanto você pensa que alguma área da tua vida está morta, esteja morta, Deus quer te surpreender e Deus quer ressuscitar essa área da tua vida. E Deus quer te fazer feliz. E Deus quer transformar todas aquelas lágrimas de tristeza que você às vezes tem que colocar a tua cara no travesseiro para chorar. O choro era tão alto ao ponto de você gritar. Deus quer transformar esse choro, essas lágrimas, em lágrimas de alegria. E que isso aconteça na tua vida em nome de Jesus. Diga para Deus, Deus, eu quero que tu seja o meu Pai. Porque enquanto você não entender e não sentir que Deus é teu Pai, você não conhece Deus de verdade. Mas o dia que você disser, eu creio, eu sinto que Deus é meu Pai, você vai ter tido um encontro verdadeiro com Ele e você vai contar com Ele para todas as horas. Eu quero orar com você.
Senhor amado, neste momento, Pai, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Senhor amado, estão vendo esse vídeo, ouvindo essas palavras, que aquilo que eu não consegui explicar, Senhor, porque a história é muito grande, a história de José, então eu tentei resumir aqui, Senhor, em poucos minutos tudo o que aconteceu, mas foram 13 anos, ó Pai, ali, que Jacó ficou pensando que seu filho estava morto, mas tu surpreendeu ele, Senhor, com uma grande alegria, mostrando, Senhor, que o filho dele que ele amava estava vivo. Pai querido, eu sei que hoje tem muitos pais que perderam o filho e essa palavra não significa que os filhos vão ressuscitar, mas que os sonhos desses pais vão ressuscitar, que os projetos desses pais vão ressuscitar, porque existem muitas pessoas ainda que podem ser adotadas como filho, ó Pai, não digo literalmente, mas quantas pessoas, Senhor, que nós podemos fazer a diferença na vida delas. Quantas pessoas nós podemos amar como os nossos filhos e abençoar essas pessoas. E quantos filhos pode nos adotar como pais, sabe? E encontrar em nós o conforto que vem de Ti. Senhor, Tu é perfeito, Tu sabe o que faz. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, que todo aquele que está vendo esse vídeo seja alcançado por Ti. E que Tu, Pai amado, surpreenda cada um deles com alegria, ressuscitando a área da vida que ele pensava que estava morta, ó Pai. Ressuscita o sonho, ressuscita os projetos, ó Pai. E se alguém tiver que chorar, Senhor, que chore de alegria em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém e amém. Querido, um beijo para vocês e se Deus quiser, domingo que vem eu vou estar gravando um vídeo, tá bom? Um beijo, tchau.